Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é professor Túlio Abud e nós vamos falar hoje um pouco sobre as mudanças climáticas que vêm assolando o nosso planeta. Mais especificamente, nós vamos falar sobre o aquecimento global. É lógico que você já ouviu falar sobre isso. Às vezes, a gente ouve até algumas fake news falando que o aquecimento global não existe ou que as mudanças climáticas são cíclicas, ou seja, acontecem de tempos em tempos. Mas cuidado! Está mais do que provado cientificamente que nós, seres humanos, estamos sim mudando o clima do nosso planeta, da nossa casa. E, mais especificamente, estamos aumentando a temperatura média global. Às vezes, a gente não entende muito bem o que vem a ser essa palavra média. Vamos pensar no nosso contexto, vamos pensar na sala de aula. Se nós fizermos uma média de idade numa sala de aula, vamos supor, do nono ano, nós vamos encontrar ali por volta de 13, 14 anos, certo? Isso não significa que todos os alunos ali daquela sala possuem a mesma idade, correto? Existe até um teorema matemático que fala teorema do valor médio. Significa que toda vez que eu faço uma média, eu possuo valores acima dessa média e valores abaixo dessa média também. Ou seja, quando nós falamos que a temperatura média do planeta é 14 graus Celsius, significa que nós temos temperaturas muito abaixo disso e temperaturas muito acima disso. Não significa que ela é sempre 14 graus Celsius. Lá na Sibéria, temos temperaturas muito baixas. Aqui no Brasil, ou no deserto do Saara, temos temperaturas muito altas. A média é de 14 graus Celsius, correto? O que nós, seres humanos, estamos fazendo com os processos de industrialização, com a emissão de gases, que nós chamamos de gases do efeito estufa na nossa atmosfera, é aumentar essa média global. Nós estamos agravando uma coisa natural que é necessária para a nossa vida, chamada efeito estufa. O que nós, seres humanos, estamos fazendo é, com a emissão de gases, chamados gases do efeito estufa, nós estamos aumentando essa temperatura média. Ou seja, a menor temperatura global e a maior temperatura global, elas estão aumentando. E aí você me pergunta, mas Abud, o que significa, qual o problema da temperatura média estar aumentando? Eu odeio frio. O problema é que várias plantas não sobrevivem a temperaturas altas, como, por exemplo, o arroz, que nós comemos todo dia. O ciclo da água, ele depende de uma temperatura muito bem equilibrada também. Se nós aumentarmos a média da temperatura global, significa que onde hoje chove, pode não chover futuramente. E vários outros fatores que nós vamos ver mais no finalzinho dessa aula. Primeiro, vamos ficar atentos ao nosso chamado efeito estufa. O efeito estufa é um processo necessário para a manutenção da vida aqui no planeta. Se não houvesse efeito estufa, o planeta Terra seria muito mais frio do que ele é atualmente. E com isso, a gente não poderia viver dessa maneira. A vida não seria dessa maneira como nós estamos acostumados aqui no planeta. Ela teria evoluído de uma maneira diferente, impossível de ser prevista. Porém, nós estamos agravando esse efeito estufa. E o grande problema é esse. Com o agravamento do efeito estufa, a temperatura média global aumenta. Se a temperatura média global aumenta, a vida como nós conhecemos hoje pode não suportar a essas mudanças drásticas no clima. Vamos entender um pouco mais sobre o efeito estufa. Bora lá? O efeito estufa leva esse nome porque ele se refere às estufas da planta. O que são esses objetos? Para que eles servem? Aqui dentro, geralmente, é colocada uma planta que sobrevive a uma temperatura abaixo da temperatura ambiente na qual você quer cultivá-la. Vamos supor uma orquídea. E essa estufa faz com que a temperatura lá dentro seja um pouquinho maior. Como que isso funciona? A luz do sol incide sobre as paredes da estufa e consegue atravessar essa parede, incidindo sobre os objetos aqui dentro. Nesse caso, nessa imagem que eu estou utilizando, vai incidir sobre o solo. A luz do sol carrega consigo energia, ou seja, ela vai esquentar o solo aqui dentro. Os objetos, quando aquecidos, devolvem um tipo de radiação chamada radiação de calor.
Essa radiação ela é chamada também de infravermelho. Acontece que as paredes da estufa elas deixam a luz do sol entrar, mas elas não deixam a radiação infravermelho sair. Elas funcionam como uma barreira para o infravermelho, ou seja, a energia entra na estufa através da luz do sol e não consegue sair. Dessa forma, o interior da estufa fica mais e mais e mais aquecido. Recapitulando, a luz do sol entra na estufa, esquenta os objetos lá dentro. Os objetos aquecidos devolvem uma radiação infravermelho. E a radiação infravermelho não consegue sair da estufa. Com essa radiação ficando presa na estufa, a temperatura dentro da estufa vai aumentando e, consequentemente, a média da temperatura também aumenta. Mas, Abud, o que isso tem a ver com o nosso planeta? Tem tudo a ver. Quer ver só? No nosso planeta, o efeito estufa acontece mais ou menos como aquela estufa de plantas, mas quem faz papel do plástico ou do vidro é a nossa camada atmosférica, mais precisamente gases como o CO2, chamado carinhosamente de gás carbônico, ou dióxido de carbono, e também um gás chamado metano. O gás carbônico é emitido principalmente por maquinários, por motores a combustão, como o carro, como um caminhão, como uma usina termoelétrica utilizada para produzir energia elétrica. E o metano vem principalmente dos grandes rebanhos. Isso mesmo, se você consome muita carne, você está ajudando também a agravar o efeito estufa. Como assim? Da mesma forma como na outra estufa, a luz do sol ela consegue entrar na nossa atmosfera, ela passa pelo gás carbônico, ela passa pelo metano, aquece o solo e o solo devolve aquela radiação, aquela mesma radiação chamada radiação infravermelha. Acontece que o CO2 e o metano bloqueiam a saída da radiação infravermelha. Dessa forma, a energia vinda da luz do sol consegue entrar na atmosfera e não consegue sair. Tudo a ver com aquela estufa de plantas, por isso o nome. Existe o efeito estufa natural. O nosso planeta só pode abrigar vida da forma como nós conhecemos por causa do efeito estufa. O gás carbônico e o metano, que já existiam na atmosfera, mantêm a temperatura média do planeta um pouquinho mais quente do que deveria, se não houvesse o efeito estufa. E assim a vida pôde se desenvolver da forma como nós conhecemos. O ser humano, com a produção demasiada de gás carbônico e de metano, vem agravando o efeito estufa, vem intensificando esse efeito estufa. E com isso, a temperatura média global aumenta. E isso pode trazer graves consequências para o nosso planeta. Eu vou listar algumas delas. Quais são as consequências do agravamento do efeito estufa? Por exemplo, o derretimento das calotas polares e um aumento do nível do mar. As calotas polares são feitas de gelo, água doce, e com o aumento da temperatura média global, esse gelo pode derreter. Imagina, o gelo derretendo, isso vai aumentar o nível médio dos oceanos. E não só isso, não é somente o derretimento. A água doce, quando misturada com a água salgada, também muda a salinidade das águas do oceano. E muito peixe, muito mamífero, muito crustáceo, muitos animais que vivem ali dentro dependem de um nível de salinidade muito específico para sobreviver lá dentro. Então, o aumento da temperatura global pode mudar todo aquele ecossistema que nós conhecemos dentro dos oceanos do nosso planeta. Podemos também ter um agravamento da segurança alimentar, prejudicando colheitas e pesca. Algumas plantas que nós consumimos o tempo todo, como, por exemplo, o arroz, dependem de temperaturas baixas para ser produzidas. Se as produções elas forem afetadas, pode acontecer um aumento, por exemplo, da fome no planeta.
Pode acontecer de famílias inteiras ficarem sem ter o que comer. E podemos ligar o tópico 2 ao tópico 1, mudando a salinidade dos oceanos, mudando esse ecossistema todo que existe ali dentro, a pesca também pode ser prejudicada. Podemos também ter a extinção de espécies e danos a diversos ecossistemas. Vários animais dependem da temperatura baixa, a temperatura média baixa do nosso planeta. Se nós mudarmos a temperatura global, aumentarmos a temperatura global, estamos falando da extinção de diversas espécies. Não só a nossa, também a nossa, o ser humano também está ameaçado aí. Nós podemos ter perda de terras em decorrência do aumento do nível do mar, provocando também ondas migratórias. Imagina, se uma pessoa mora, por exemplo, lá em Guarapari. Se o oceano aumenta, se o nível do oceano aumenta, essa pessoa vai ter que se mudar, mudando toda a demografia, mudando toda a distribuição das pessoas no nosso planeta, no nosso país e no nosso planeta. E aqui o principal, ó, esse tópico 5 é muito importante. Escassez de águas em algumas regiões. Por que, Tabud? Aí você me pergunta, por que, Abud? Porque o ciclo da água depende de uma temperatura média. Todo o ciclo da água, chove aqui, não chove ali, essa região é desértica, essa região ela tem muita quantidade de água, e isso tudo tem a ver com o clima do planeta. O nosso planeta ele é todo balanceado. Se você desequilibra um prato da balança, o outro prato também é desequilibrado. Então, o aumento da temperatura global pode fazer com que o ciclo de chuva mude. E onde antes chovia em abundância, pode não chover mais. Nós estamos passando por isso hoje em dia na nossa cidade de Divinópolis. O nosso ciclo de chuvas mudou completamente. Entenderam agora um pouco mais sobre o efeito estufa e as consequências do seu agravamento para o nosso planeta? Eu espero que sim. Um abraço, galera, e até a nossa próxima aula.